Bom dia a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema Principais Mudanças do Imposto de Renda Pessoa Física de 2018, e meu convidado é o João Otair Caetano dos Santos, que é contador da Iguaçu Contabilidade e também conselheiro federal do Conselho de Contabilidade. João, seja bem-vindo ao quadro Cidadania. Obrigado pelo convite, para debater esse assunto tão importante para a sociedade. João, nós sabemos agora que o mês de março começou agora as declarações de imposto de renda e vai até o final de abril. Quais foram as principais mudanças nesse ano com relação à declaração do imposto de renda? Doutor Fabrício, não houveram grandes mudanças nas declarações esse ano. Houveram pontualmente umas 5 mudanças, né? Dentre elas nós podemos destacar a idade dos dependentes, que agora é obrigatoriedade do CPF para o dependente acima de 8 anos de idade, né? Uma outra mudança que é uma novidade na sociedade, que é a guarda compartilhada dos menores. Os pais que têm a guarda compartilhada, não existia uma definição da declaração, e os dois pais declaravam, o pai e a mãe declaravam, os dois caíam na malha. Então já se definiu que um dos pais tem que eleger um dos dois, e esse terá o direito de abater as despesas com o dependente. Então isso aí eliminou um grande problema, que era essa questão da malha em função dos dois pais declararem. Uma outra questão é a questão dos imóveis. E aí já era um debate antigo também, muitas discussões, e as nossas cortes superiores definiram a questão das indenizações por desapropriações com interesse público. A Receita entendia que somente as atividades, aquelas desapropriações para fins de reforma agrária, gozavam da isenção. Agora já está pacificado que qualquer desapropriação para fins de interesse público, o valor da desapropriação é isento de imposto de renda. Então essa é bem interessante para os contribuintes, que resolveu um problema que existia. Uma outra novidade também é a questão dos imóveis. A gente sabe, ao longo do tempo, as declarações na discriminação dos imóveis e veículos, normalmente não se discriminava, não se identificava claramente qual era o bem. Então hoje a Receita, esse ano, é ainda a título de início de implantação, a partir do ano que vem, obrigatório, sem a possibilidade da transmissão da declaração, se não estiver identificado corretamente o imóvel com a inscrição municipal obrigatória ou a matrícula do imóvel. Então, se nós não tivermos uma dessas duas informações, não conseguirá ser transmitida a declaração. Então, inclusive a metragem quadrada, se for um imóvel urbano, e em hectares, se for um imóvel rural. Então, essas informações, o que a Receita quer? Quer saber exatamente aonde está o imóvel, né? O tamanho do imóvel, até para amanhã depois, numa eventual penhora, um bloqueio, ela já ter essas informações para fazer isso eletronicamente, que hoje o processo de um bloqueio normalmente é muito demorado. Então, com essas informações, tenho certeza que a Receita vai utilizar essas informações para fazer esses bloqueios. E uma outra questão também é com relação à infertilização in vitro, né? Também, quem poderia fazer a declaração? Existia uma dúvida se o pai poderia declarar ou a mãe. Então, já se pacificou, somente a mãe pode gozar do benefício da redução do imposto, como a despesa médica desse processo da infertilização. Mesmo que o marido pague, mas somente a esposa, se eles fizerem a declaração separada. Se fizer a declaração em conjunto, o pai pode utilizar desse benefício. Também. Então essas são algumas mudanças principais que houveram. Também um ponto muito interessante, que é o Fundo Criança, que é aquele fundo para as crianças e adolescentes, um dinheiro que é destinado para os municípios poderem fazer ações em benefício das crianças. Como é que vai poder deduzir do imposto de renda? Como é que funciona agora esse Fundo Criança, né? O Fundo Criança, durante o ano, as pessoas físicas que são tributadas no modelo completo da declaração, elas podem doar até 6% do imposto devido para o Fundo Criança. Então, agora existem algumas regras. Agora, na declaração, é possível ainda, até dia 30 de abril,
no momento que for entregar a declaração, já destinar parte do imposto devido para o FUNCriança. Nós temos aqui no estado de Rondônia 8 municípios que estão cadastrados, que nós chamamos que é o ECA, né, que é o órgão que arrecada toda esses recursos, que administra o FUNCriança. E aí nós temos os principais municípios de Rondônia. Nós temos Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, nós temos Chupinguaia, que é um município pequeno também, São Miguel do Guaporé e Montenegro. Esses municípios estão todos eles habilitados para receber essas doações. E é muito importante deixar claro que essa doação o contribuinte faz no momento da entrega da declaração. Um exemplo claro, ele tem R$1.000 para pagar imposto. Ele apurou o imposto, ele tem R$1.000. Na própria declaração, já tem um montante que ele pode declarar que é dedutível 100%. Por exemplo, eu posso declarar, nesse caso, R$60. Meu imposto devido é R$1.000. Então, eu posso declarar R$60. Quando eu falo imposto devido, não é, às vezes, aquele imposto que você vai pagar no dia na declaração de ajuste. É o imposto devido, todo o imposto que você pagou em retenções na fonte. Por exemplo, às vezes eu fui antecipando durante o ano R$30.000 e na minha declaração de ajuste eu tenho R$2.000 para pagar. Então, essa doação eu posso calcular os 6% dos R$30.000. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho até, ao invés de eu pagar, eu passo a ter uma restituição. Posso ter restituição fazendo a doação até o limite de 6% do imposto devido. E a grande vantagem disso é que esse dinheiro é administrado diretamente pelo ECA. Esse dinheiro, o DARF já sai em nome do FUNCriança. Ele não vai para o caixa do Tesouro e depois o Tesouro repassa. Não. O dinheiro já vai direto para a conta do ECA. Fica para os conselhos, então, dos municípios administrar esse dinheiro para poder investir aí os conselhos... Para as crianças, né, colocarem aí creches. Eles fazem, exatamente. Destina para promoção, para melhora da qualidade de vida dessas crianças. Muito bom. Então, qualquer cidadão pode fazer isso lá. Eu vou fazer, hein, João? Já estou te avisando. Você é meu contador, vou fazer. Exatamente. Qualquer contribuinte que faça a declaração no modelo completo, ele pode fazer essa opção. Muito bom. João, você acabou de assumir a Secretaria Municipal da Fazenda, foi nomeado ontem pelo prefeito Wildon Chaves para ser o novo chefe de finanças do município, né? Que é onde o coração das finanças, onde tudo acontece, arrecadação com IPTU, ISS, enfim, onde tudo acontece. O que você, apesar de você ter assumido ontem, mas o que você já pensa para poder agir já a partir de hoje, né? Que você já está trabalhando lá, como é que você vai, o que você vai fazer? Quais são o seu projeto principal, seus projetos? Doutor Fabrício, essa é uma pergunta muito importante. Realmente, eu até agradeço o prefeito pela missão, e realmente é uma missão. Na verdade, tem várias frentes que nós temos a ideia de trabalhar, mas a principal hoje, e eu como contribuinte, como usuário da Secretaria de Fazenda, usuário da Prefeitura, porque é todo um complexo de órgãos que estão interligados, eu sempre fui um crítico da dificuldade que existe para se abrir uma empresa, para se montar um empreendimento, para empreender em Porto Velho. Então, a burocracia ela é muito grande. Então, a missão que nós temos, que o prefeito nos deu essa missão de desburocratizar esse processo. Ou seja, então, vai ser um grande projeto. Logicamente, nós vamos trabalhar em conjunto com as secretarias envolvidas, que nós temos Secretaria de Trânsito, temos Secretaria de Meio Ambiente, temos a Vigilância Sanitária, enfim, todas essas secretarias, nós vamos trabalhar em conjunto para ver aonde estão os gargalos, que existe uma lei federal, uma chamada Lei do Redecim, que ela trouxe uma série de inovações, de simplificações do registro. Então, nós sempre precisamos adequar as leis municipais para essa lei federal, que é uma lei que existe um comitê gestor, e esse comitê gestor, que todos os órgãos fiscalizadores, as fazendas municipais, participam desse comitê. Então, lá quando saem as resoluções, já é uma resolução que atende todas as situações do país inteiro. Então, algumas coisas nossas da Prefeitura de Porto Velho, nós vamos ter que nos adequar para mudar essas leis. Onde é que precisar mudar a lei, vamos mudar a lei, para que o empreendedor consiga empreender em Porto Velho com mais facilidade. Não só o empreendedor que quer abrir um negócio, mas aquele que quer construir um imóvel,
né? Aquele que quer regularizar o imóvel. Então, existe uma série de certidões coisas. E taxas, certidões. A ideia é nós desburocratizar disponibilizarmos todos os serviços na internet para facilitar isso. O usuário não precisar ir à prefeitura para tirar uma certidão. Então, hoje já existe, mas muito precariamente. Então, o que nós precisamos é realmente todo o processo, que ele possa encaminhar processos eletronicamente. Hoje é uma realidade isso. Então, nossa meta principal é desburocratizar, direcionar o fisco para uma nova era, uma era mais tecnológica. João, eu te desejo boa sorte, acho que você vai conseguir sim, mas continuando nesse assunto com relação à desburocratização, com relação às obras que você estava falando agora, essa questão de taxas, e como é que você vai fazer? São vários secretários que você mencionou, secretário de Meio Ambiente, de obras, enfim. Você vai se reunir com esses secretários, como é que vai ser o projeto para trabalhar com eles? Como isso impacta em todas essas secretarias, só é possível se nós, os secretários, nos unirmos num projeto único, que é o projeto do município de Porto Velho. Não pode ser um projeto da Secretaria de Fazenda, não pode ser um projeto da Secretaria de Meio Ambiente ou da Secretaria de Transporte Urbano. Ela tem que ser um projeto conjunto, onde todos nós vamos convergir para a simplificação como um todo. Perfeito, né? uma força-tarefa. E aí nós temos mesmo que sentarmos e alinhar tudo que é possível. Né? Então, logicamente, isso com responsabilidade, tem que ver todos os impactos que isso vai causar, que de repente você cria um monstro que acaba não resolvendo. Mas a ideia é tudo aquilo que for possível simplificar para o cidadão, nós temos que fazer esse trabalho. A nossa missão é trabalhar com isso. Hoje no Brasil, em média, demora-se 150 dias para se abrir uma empresa. Qual que é a sua ideia aí, depois desse trabalho? Você pretende chegar a quanto tempo para abrir aí? Um prazo razoável para poder montar uma empresa, gerar emprego? O que você acha que dá para fazer, João? Meu sonho de consumo é que uma atividade de risco, de alto risco, uma atividade onde demanda várias certidões, várias análises técnicas, nós chegarmos no máximo de 15 a 20 dias. Eu estou falando de empresas de alto risco. Eu vou constituir um posto de gasolina numa esquina lá. Esse posto de gasolina tem que ter uma série de requisitos. Ele não pode demorar 6 meses para constituir uma empresa para iniciar as atividades. Então, a ideia é que no máximo seja 15, 20 dias, que é possível. E as empresas que, no caso, as demais empresas, que a meu ver representa 90%, 95% do montante, do estoque de empresas, isso aí, acima de 5 dias, isso já é muito tempo. Qualquer empreendedor tem que ser no máximo 5 dias, e podendo ser liberado no mesmo dia. Que hoje é possível isso. Porque hoje a tecnologia permite isso para a gente. O que nós precisamos é criar sistemas de busca, de consultas que permita fazer essas avaliações tudo online, tudo via sistema. Então, a média de 5 dias eu acho que é bem razoável, tá? Podendo ser liberado no mesmo dia também, não tem por que não. Será muito importante, vai dar certo. João, voltando ao imposto de renda, com relação a quem é que cai na malha fina? Quais são os casos típicos de malha fina? Aquele que o leão vai lá e abocanha mesmo o dinheiro do contribuinte. Por alguma falha, algum erro, ou até por má fé, né? Porque é crime, né? Sonegação fiscal. O que você pode dizer? Quais são os casos mais comuns? A questão da fraude, que infelizmente é muito comum, não deveria ser. Mas vocês acompanham sempre pela imprensa a Receita Operação Jaleco, que era a malha com relação aos serviços médicos, né? Por isso coloca jaleco, né? O que existe muito, o contribuinte acha que o médico não está obrigado a fazer uma declaração para a Receita que ele tomou um serviço com o médico. Aí ele vai lá e declara, ele fez um serviço hoje com o médico, continua 2, 3, 4 anos declarando como se estivesse pagando para aquele médico. Aí o médico não declara, porque o médico fez um procedimento lá atrás. E o médico é obrigado a declarar de quem ele recebeu, com o nome e CPF, qual foi o procedimento. E isso tanto pessoa física como pessoa jurídica. E as pessoas, na ânsia de diminuir o imposto a pagar ou aumentar o imposto a restituir, lança lá pagamentos aleatórios, e isso malha 100%. Não tenha dúvida que quem faz, porque existe os cruzamentos. O médico tem que declarar e os hospitais também, as clínicas, todas são obrigadas a declarar também.
A outra questão é com relação a receitas, de omissão de receita. De aluguel? Principalmente de aluguéis. Aluguéis. Aluguéis, isso é, ou aquela pessoa que tem duas fontes de renda, declara uma e esquece de declarar a outra. Mas aluguéis, as pessoas acham que recebeu em dinheiro, não precisa declarar. A Receita, ela faz, as imobiliárias, elas são obrigadas a fazer a declaração do serviço que ela presta e as comissões que ela recebeu e o valor que os contribuintes receberam de aluguel. Então, a Receita cruza essas informações todas. Então, no momento que eu faço uma declaração para a Receita, a imobiliária já declarou que eu recebi aluguel, automaticamente eu estou em malha. Então, aí já é 75% de multa e tal. Então, aluguéis é um principal, omissão de aluguel é o principal erro que acontece, ou por má fé ou por esquecimento. Eu até diria que a maioria é por esquecimento mesmo, né? João, muito obrigado. Até aproveitar para lembrar a população, então, que até o dia 30 de abril a declaração de imposto de renda, é isso? Até dia 30 de abril, uma segunda-feira, Tá. o último dia, até às 11h59 da noite. Aliás, no nosso caso aqui, até 10h59, que nós estamos no horário normal, né? Até 10h59. Lá em Brasília é 11h59. João, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, doutor Fabrício, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. Boa tarde a todos e até a próxima semana com mais um quadro Cidadania.